Bom, a gente está no horário, então acho que a gente pode começar, né? Tudo ok para vocês? Certinho? Som? Desejar, então, uma boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira live do Café Cedinho, nesse mês, agora já 2ª de maio, né? Terceira que a gente faz desde do início aí do isolamento social. O tema hoje da nossa live é Educação na Periferia, em tempos de pandemia. Serei eu a estar mediando com vocês. Meu nome é Maria Lúcia, eu sou mestre pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aqui, Campos Novo Iguaçu, aqui na Baixada, e hoje, atualmente, eu trabalho juntamente com o professor Jean na coordenação do CEDIM, que é o Centro de Documentação e Imagem, o setor dentro da Universidade Rural, no campus de Nova Iguaçu, e quem nós convidamos para participar dessa mesa com a temática da educação no tempo de pandemia é a professora Claudiele Pavão, que é professora de História da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro. Ela é doutoranda em História também pelo programa aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e membro do coletivo Nádia Félix. Na sequência, a professora Juliana Drummond, mãe, professora da Rede Estadual do Rio de Janeiro, também doutoranda no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e é membro da direção do CEP, Núcleo São João de Meriti. Por fim, não menos importante, professora Catiúcha Lucas Severino, professora também só que da área de língua portuguesa, das redes municipais de Queimados e Itaguaí, e é atualmente mestranda no programa em linguagens da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores, não é isso, Cátia? Se eu não estou errando aqui, isso. Faço questão de sempre enfatizar a FFP, que é um polo importante, né, de formação de professores. Bem, dito isso, meninas, eu trouxe, na verdade, para a gente abrir a reflexão antes da fala de vocês, né, a gente conversou um pouquinho previamente, a ideia é que vocês falem um pouco da experiência de vocês em torno aí dessa conjuntura da pandemia, agora em torno de 15 a 20 minutos, mas eu achei alguns dados bem interessantes, que eu acho que, assim, vale a pena para a gente abrir a nossa reflexão, né? Eu estava dando uma pesquisada para ver o que saiu em termos de mídia, de jornal, de revista. Eu achei uma matéria interessante, né? Um artigo publicado pelas Nações Unidas no Brasil, falando sobre um pouco já de como é que está esse cenário da educação a nível mundial. E eles dizem assim, né, ela foi, acho que, republicada na Folha de São Paulo, assim, em pouco mais de 3 semanas, cerca de 1,1 bilhões de estudantes, pelo menos em todo o mundo, 174 países, já ficaram fora da escola, né? Então, assim, a coisa a nível mundial já está conseguindo ser medida. E, do outro lado, uma notícia que saiu na Carta Capital do dia 5 de maio agora, que era justamente a imagem que eu ia compartilhar, né, das hashtags dos estudantes, a campanha, né, do Ministério da Educação, que saiu agora, acho que tem uma semana, 15 dias, não sei, ignorando a dificuldade, pedindo para os alunos se reinventarem em tempos agora de pandemia para o barco seguir, o Enem ser executado, e a gente percebe aí, né, uma falta de, vamos dizer, empatia, de sensibilidade diante de um contexto em que mais de 174 países sem acesso à educação, mas o nosso Ministério da Educação dizendo que é para os alunos se reinventarem. Então, eu abro aí, acho que a gente pode seguir a ordem que está aqui no nosso rol de divulgação, pela Claudiele, que é da Rede Municipal do Rio de Janeiro, falar um pouco dessa experiência, né? E aí, Claudiele, a gente vai conseguir, como está sendo se reinventar, segundo o nosso Ministério da Educação, nesse momento aí de Covid-19 no nosso Brasil? Obrigada.
Boa tarde a todas e todos, é um prazer estar participando dessa live. Muito obrigada ao Cedinha, Malu, pelo convite, fico muito feliz de poder contribuir, né? E muito triste de estar aqui por esse motivo, né? Tem sido extremamente difícil para o mundo inteiro lidar com isso, como bem a Malu colocou. Não é algo que é local, é algo global. Então, a gente tem várias famílias em vários lugares do mundo passando pelo mesmo problema. E o que vai diferenciar isso é como a gente vai passar por esse problema. Né? É óbvio que a educação é um direito, a educação é extremamente importante, né? A vivência na escola ela é extremamente importante, né? Mas só que a gente não aprende só na escola, né? A gente está o tempo inteiro aprendendo com o dia a dia. A escola é uma instituição formal, né? Que você tem aprendizado, você aprende aprendizado escolar, enfim, para cumprir formalidade, né? Para você conseguir determinadas profissões, você precisa ter a escolarização, isso é necessário e é um direito e toda criança tem que estar na escola. Bom, dito isso, num momento de pandemia é um momento excepcional, né? Não é algo que é corriqueiro, e por ser uma situação excepcional, eu acho que pede também medidas excepcionais, né? Não dá para a gente dar continuidade à escola no formato que ela sempre teve, porque não estamos no momento, né, de antes do início da pandemia aqui no Brasil, né? As escolas tinham acabado, aliás, né, de iniciar seu ano letivo, os professores deram aula, sei lá, cerca de um mês e alguns dias, ainda teve carnaval no meio disso, então teve interrupção de aula. Eu fico muito ansiosa por saber as medidas que vão ser tomadas com relação ao ano letivo, porque se a gente não tem, né, uma escola que vai ser acessível para todos e todas, é muito complicada a manutenção do ano letivo. Né? Eu não sei quais vão ser os caminhos que vão ser propostos, né? Enfim, mas eu fico sempre pensando com relação a esse grupo que, mesmo com a escola no formato que nós conhecemos, já tinha uma dificuldade muito grande de acesso, né, a essas escolas. Como que eles vão ter acesso através da internet? Né? Porque o principal meio que está sendo colocado até o momento é de que os estudantes têm que ter acesso à escola através, né, da internet, uso de redes sociais, enfim. Né? Alguns falam em aplicativos, em apps. Eu fico sempre muito reticente com relação a isso, porque se a gente for pensar na renda básica, né, o uso do app foi um transtorno para muitas famílias. Né? Eu mesma tentei fazer para minha sogra, que ela está sem trabalhar, ela desenvolveu um câncer, então ela ficou recebendo um valor do governo, porque ela não era aposentada ainda por conta da Previdência, né, que teve toda a sua reforma, então ela não pôde se aposentar. E aí ela fez a cirurgia agora do câncer e agora já praticamente curada, ela precisa, né, da renda, só que a renda acabou, a renda que era para essa especificidade dela, da questão da doença, né, que eu acho que era de cerca de 5, 6 meses, enfim. E aí ela precisa dessa renda básica, né, emergencial. Né, porque ela não tem como voltar a trabalhar agora. Ela trabalhava vendendo salgados, né, numa loja. A loja não está aberta, está fechada. E aí, como é que ela vai fazer? Aí meu marido tentou baixar o aplicativo, eu tentei baixar o aplicativo, a gente não conseguiu, né, porque o tempo inteiro dava problema. E aí isso me remeteu diretamente à temática que a gente está trabalhando hoje, que a gente está tratando hoje. Né? Se um aplicativo que era para poder ter acesso, para as pessoas terem acesso à renda básica, né, ele está o tempo inteiro dando problemas a ponto das pessoas terem que recorrer até a Caixa Econômica, formar filas, dormir de madrugada, né, com risco, milhares de riscos, o principal que é a questão do coronavírus, do contágio por conta das aglomerações. Se essas pessoas não estão conseguindo, como que a gente vai conseguir fazer um planejamento, colocar esse planejamento nessas plataformas, né?
e todos os estudantes terem acesso a essas aulas, porque o app, para poder conseguir a renda básica, você vai utilizar uma vez, né, quando você consegue a renda básica, depois você, né, vai acompanhando conforme você vai recebendo, né, os outros meses, para ver se você tem direito ou não, se vai receber, qual a próxima vez que você vai receber, enfim. E uma aula que vai acontecer todos os dias. Né? Então, acho que a primeira questão é repensar como que a gente vai conseguir colocar uma aula, né? E aí não é só do ponto de vista da família, que eu acho que é extremamente importante, como que essas famílias vão acessar a aula, mas também em que condições esses trabalhadores, que são os professores, vão estar conseguindo colocar essa aula. Como que a secretaria, que é responsável, muitas das vezes, por estar administrando a burocracia das avaliações e tudo mais, como que ela vai estar trabalhando com relação a isso? Como que os gestores vão fazer? Né? Porque não é só uma relação professor-aluno, né? Você envolve as famílias desses estudantes, você envolve os trabalhadores dessas escolas, né, que são vários, para poder fazer a escola funcionar. Então, acho que essa transferência, que parece muito simples, muito rápida, né, para a gente aqui que consegue estar numa live, conseguiu acessar tranquilamente da nossa internet de casa, que a gente tem uma rede, tem o Wi-Fi, eu tenho celular e eu consigo, né, essa é uma realidade que não é uma realidade de todo mundo, é óbvio. Né? Muitas pessoas têm celular, mas elas não têm o mesmo acesso que a gente tem à internet, né? Muitas das vezes só através de dados, e esses dados só permitem o uso de determinados aplicativos de graça, que é o aplicativo de Facebook, de determinadas redes sociais, consegue ser liberado. Então, eu acho que é um ponto de partida que é extremamente importante para se pensar. E como que vão ser abastecidas essas aulas? E aí, o ponto crucial, mesmo assim, não é a garantia da universalização da educação, porque muitos estudantes não têm acesso a isso, né? Não têm acesso a celular, não têm acesso à internet. Né? Quantas vezes, né, eu, quando estava como gestora da Daniel Pisa, eu presenciei situações em que as pessoas viviam com menos do que o necessário para garantir a dignidade humana. Então, é um problema muito sério. Né? E por mais que a gente pense, não, mas tem um grupo grande que vai conseguir acessar e tudo mais, tem que se pensar se isso vai valer para o ano letivo. E mesmo assim, pensar nas crianças que estão sendo excluídas desse processo. E aí, eu acho que pensar em propostas e estratégias emergenciais para dar conta do agora não é suficiente. Né? Eu acho que vai precisar uma mudança profunda na educação. Não sei quando, como isso vai se dar. O que eu penso é que é preciso pensar em como gestar recursos num país como o nosso, que tem profundas desigualdades, né, em que filhos e filhas de trabalhadores, né, não têm o mesmo acesso à educação que outras crianças estão tendo. Né? Filhos e filhas de trabalhadores geralmente ficam com o pior, né? E isso é muito triste, né, numa sociedade como a nossa, que tem sucessivos governos aprofundando as desigualdades sociais, e agora mais do que nunca. Eu pensei em alguns pontos para poder estar elaborando essa situação da pandemia, e aí um deles é pensar a partir da minha própria experiência, assim, com relação ao confinamento, né? É muito difícil a gente estar nessa situação de pandemia, de isolamento social. Ontem foi Dia das Mães, eu não estive com a minha mãe, não estive com a minha sogra, que está em recuperação. Ontem eu soube que a minha tia faleceu de Covid-19, e na semana passada eu soube de uma amiga que perdeu o pai. Isso mexeu muito comigo, porque eu fiquei extremamente preocupada com a minha família, né? Eu não estou tendo contato direto com eles. Tudo isso tem gerado um sentimento de aflição, né? De angústia, que, sendo nesse contexto de pandemia, eu não posso me exigir o mesmo ritmo de trabalho que eu tinha antes, nesse momento. Então, não faz sentido algum
numa situação de pandemia que a gente está vivendo agora, né, que se acumulam 11 mil mortos. Quantas famílias estão sofrendo neste momento, né, em um período tão curto, a gente achar que a produtividade tem que continuar, então a educação vai continuar, a escola vai continuar normalmente. Não, é preciso se considerar até que ponto se pode ir, né? Até que ponto a escola e a liberação de atividades pedagógicas e tudo mais são para as crianças se distraírem, né, para elas não perderem o contato com a escola, até que ponto é isso, e até que ponto é a manutenção, sim, a vida continua, como determinadas propagandas do governo têm colocado, né, têm se posicionado, que parece um deboche e é um tapa na cara, sinceramente, para eu me posicionar mesmo, assim, é um tapa na cara das famílias que perderam seus entes queridos. Né? Numa situação como essa, no dia que marca 10 mil mortos, e a gente tem um presidente andando de jet ski, com um churrasco numa das lanchas, né? Porque ele não deixou de fazer churrasco, né? Celebrando, eu não sei o que ele estava celebrando, ele estava celebrando as mortes, então, né? E aí, nenhuma palavra sobre educação ele coloca, aí deixa para o ministro dele fala que vai manter sim o Enem, e que o Enem não veio para poder reduzir as injustiças sociais, assim. Tá sendo um momento extremamente delicado para a educação, né, para todos nós, né, que lidamos com a educação, mas principalmente para os filhos e filhas de trabalhadores, principalmente para essas pessoas. Porque se já era uma situação que vivia com muita dificuldade, né, se a gente pensar, por exemplo, a escola que eu atuava tinha operações policiais quase semanalmente, né? Então, isso prejudicava muito o rendimento dessas crianças e a socialização delas na escola, porque gerava uma série de problemas para a gente e para eles, né? Viver toda hora em condição que se pensa a sobrevivência, né? Isso é terrível. Né? E eles viviam o tempo inteiro, né, no limite do emocional, né, porque o tempo inteiro as histórias de suas famílias eram atravessadas por perdas, por violência, né, e as operações policiais continuam acontecendo nesse momento de pandemia, né, então é mais um problema, né, que essas famílias têm que enfrentar e têm que enfrentar sem nenhuma posição do governo federal, principalmente, né, sem nenhum posicionamento do governo federal com relação à preservação da vida dessas famílias. Né? Se antes já não tinha, hoje parece que o desejo é que a necropolítica ela se concretize o mais rápido possível. É essa sensação que eu tenho. E isso vai ser atravessado pela própria questão da educação. Se a gente tem a manutenção do Enem, né? Agora tem toda uma campanha para poder adiar o Enem, eu estou totalmente de acordo, eu apoio essa campanha, é extremamente importante. Se hoje a gente tem um ministro querendo a manutenção do Enem, é porque ele está dizendo que ele não quer mais que as pessoas negras, que as pessoas pobres, os filhos e filhas de trabalhadores tenham acesso à escola, à universidade pública. Não é o lugar para eles. Isso está muito claro, né? Está muito óbvio. Né? E isso vai se enredando por todas as outras esferas, porque isso atravessa também a forma com a qual as pessoas que trabalham em escolas particulares estão sendo massacradas pelo seu trabalho, enfim. Né? Eu tenho alguns colegas que o tempo inteiro estão tendo que produzir aulas e produzir desde fazer edição de vídeo. Assim, você não faz só o planejamento da sua aula e dialoga com o seu estudante, né? Você tem que fazer você tem que elaborar grandes aulas em vídeo para poder manter o seu salário e o salário reduzido. Né? Então, a pandemia ela está aniquilando com a saúde física e emocional da população brasileira. E é a partir dessa perspectiva que eu vejo a condição, e isso cresce exponencialmente em áreas de periferia.
Opa, ótimo, Claudiele. Nossa, ela foi cravadíssima. Eu coloquei aqui 15 minutos, assim. Ela foi assim, ainda Ah, você tem 38 segundos. Você quer deixar uma mensagem não, aí acho que fica mais para poder ter as perguntas, para ter enfim, as as perguntas para a gente colaborações. debater, né? Sim, Isso. sim. Obrigada, Claudiele. Foi Nada, ótimo, que excelente a sua fala. Fui anotando aqui também os pontos, né, do que você foi colocando. Então, a gente pode passar pela ordem para Juliana. Juliana pode ser a próxima, Juliana? Posso sim, gente. Ah, então tá. Boa Boa tarde, tarde a Juliana. todas e todos que estão aí acompanhando a gente. Se por acaso travar alguma coisa, eu tenho muito problema com a conexão da internet, então é possível que em algum momento isso falhe. Isso é uma realidade, acho que da Baixada e da periferia do Rio de Janeiro. Pensar essa educação em tempos de pandemia coloca a gente, foi o que a Claudiere falou sobre intensa ansiedade, né? A gente hoje não tem um planejamento de educação no governo federal que apresente alternativas como, por exemplo, o adiamento do Enem, como pensar uma alternativa de ano letivo que unifique as redes. Porque se a gente for pensar, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem a rede estadual e as redes municipais, ambas sem regulamentações, mas que em algum momento precisariam estar conversando, porque a gente vai ter esse movimento dos alunos da rede municipal que vão para a rede estadual, dos alunos da rede estadual que estão saindo para poder tentar o acesso a uma universidade. Então, o exemplo do Enem, eu acho que é isso, reforça a exclusão, que é uma exclusão que a gente já conhece, e que nesse cenário ela se agrava. Quando a gente pensa nas propostas que têm aparecido de educação nesse período de pandemia, elas aparecem primeiro com o nome de educação à distância, que não se sustenta, e aí eu acho que é importante falar, quando a gente faz esse debate, a gente não é contrário à modalidade de ensino à distância. Só que essa modalidade não é isso que está sendo proposto e oferecido nas redes. Ensino à distância, ela é uma plataforma, ela é uma modalidade, tem profissionais qualificados para isso, que não é o nosso caso. Tanto os professores da rede pública ou privada, nós não fomos contratados para exercer esse tipo de trabalho, que é um trabalho extremamente tecnológico, e passa pela realidade dos nossos alunos. Quando a gente pensa nos territórios, em especial da Baixada Fluminense, não só o aluno da rede pública, mas inclusive o aluno das redes privadas, das escolas de bairro, tem muita dificuldade de acesso. Em Caxias, por exemplo, numa escola que é tida como uma das melhores do terceiro distrito da rede privada, a maior parte dos alunos não conseguiram acessar essas ferramentas tecnológicas. Se a gente pensa isso na rede pública, onde muitos dos alunos têm na escola a única representação do Estado na vida deles, esse acesso é muito mais difícil. Então, hoje a gente não tem uma proposta de educação que dê conta dessa realidade dos alunos. Na rede estadual, a secretaria, ela coloca as informações através de live, ela não se reúne com a comissão de educação, ela não tem o cuidado de ouvir os professores, assim como o Ministério da Educação também não tem essa preocupação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas deliberações que têm aparecido do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Nacional de Educação, são deliberações que não dialogam com a comunidade escolar, não dialogam com as diversas instituições da sociedade civil, não dialogam com os sindicatos, não dialogam com as universidades, que inclusive já se posicionaram. Tem um movimento aí das universidades pelo adiamento do Enem, tem um movimento das universidades que tem colocado toda a problemática desse modelo de educação que está sendo apresentado. E se a gente for pensar especificamente nos alunos, a gente vai ver que são alunos que estão em situações de vulnerabilidade que vão se acirrar nesse momento. E aí acho que a Claudiere trouxe muito bem a questão do acesso à renda básica emergencial. O perfil dos alunos que nós temos são alunos que os pais têm várias jornadas de trabalho. Se a gente pensar principalmente na Baixada Fluminense, é uma jornada de trabalho intensa, na maioria das vezes informal.
Então, essas pessoas, nesse momento, estão tendo que se debruçar sobre a possibilidade de não ter o que comer, de ter que estar ali tentando ajudas do governo que não estão vindo da maneira que deveriam. E aí a gente tem alunos que, se a gente pensar nas moradias da Baixada Fluminense, 3, 4 alunos da mesma rede ou de redes diferentes, mas em processo de aprendizagem dentro da mesma casa, que não tem celular para todo mundo, não tem internet para todo mundo. Então, quando você pega 3 crianças da mesma família, como que vai ser dividido esse momento para poder estudar, para poder pensar? Nós, a Rural, acho que tem, com certeza, né, tem ajudado muito a pensar esse cenário da Baixada Fluminense na pandemia, e hoje a gente está vendo como a nossa vulnerabilidade em todas as esferas de saúde, de políticas públicas, nos coloca num cenário assustador de mortes. Então, Caxias tem muita gente morrendo. São João, a gente não tem leitos suficientes. Então, é pensar que, quando a gente pensa, por exemplo, os nossos professores das diversas redes na Baixada Fluminense, são professores que são professores de redes, que estão com o seu modelo de educação precarizado de ataque aos professores há anos. Então, esses professores que vêm sofrendo diversos ataques de redução de salário, de perda de direito, agora terão que dar conta de ferramentas tecnológicas que muitas vezes eles não têm para poder planejar aula, editar vídeo, enviar material. Os nossos alunos que estão perdendo seus familiares, a gente tem alunos que estão falecendo, pais de alunos que estão falecendo, alunos que precisam cumprir quarentena, que não tem espaço na sua casa para isso, ter ainda que dar conta de entrar em plataforma, receber material. Então, isso é uma grande farsa da educação, porque a educação de qualidade não se faz dessa maneira. Obviamente, está todo mundo, de certa maneira, um pouco perdido, porque é uma situação excepcional. Mas essa situação excepcional não pode fazer com que quem pensa educação pense de maneira irresponsável. Então, quando a gente não é contrário ao suporte que nós precisamos dar para o aluno, mas a partir do momento que esse envio de material é uma coisa que não é um material complementar, mas é contado como DI, como carga horária letiva, a gente tem vários problemas. A gente tem problema com os alunos que não vão ter acesso, a gente tem problema que a gente vira, na verdade, depósito, educação bancária, a gente está ali mandando conteúdo e vai mandar conteúdo, e a gente não tem o mínimo de relação de como esse conteúdo é recebido. E aí, se a gente pensar, por exemplo, na rede estadual do Rio de Janeiro, a rede estadual hoje ela tem sido o exemplo para as outras secretarias municipais. Então, o que a gente percebe é que cada vez que a rede estadual avança nesse modelo, que é extremamente excludente, as secretarias municipais acompanham esse modelo, e isso vai desencadeando vários problemas que chegam aos nossos alunos. Quando a gente pensa nessa ideia de contar como dia letivo, contar como horas letivas, é entender que quando nós voltarmos para a escola, a gente vai ter alunos que tiveram acesso e alunos que não. E aí tem várias outras problemáticas, que talvez eu nem consiga dar conta nesse primeiro momento de falar, mas tem várias problemáticas, como, primeiro, que é a realidade do papel do professor. Porque se o professor se tornou algo que só envia material, e isso é educação, o que será a educação pós a pandemia? O que vai ser feito dos alunos que vão ter diversos conteúdos diferentes, uma vez que a proposta os alunos que não têm acesso vão receber material impresso. O material impresso vai ser o mesmo do disponibilizado pelas redes? Possivelmente não. Então, aí você já há uma diferença. A educação pública, ela tem como obrigação constitucional de ser universal. E se todos os alunos não podem acessá-lo, não adianta vir um secretário, isso a gente tem exemplo em São Paulo, Rio, e dizer que 80% está acessando. Tem 20% que não estão. E esses 20% estão em situação de mais vulnerabilidade. E vão voltar mais vulneráveis ainda para a escola. Então, o compromisso com a educação, ele passa por uma tentativa de dar resposta para os alunos, para a comunidade, para as famílias nesse momento, mas não dá para ser uma coisa sem gestão. E gestão para a educação não se faz sem diálogo com aqueles que estão na base da escola, com aqueles que estão construindo as escolas. Então, o que a gente percebe hoje, na atuação dos conselhos e na atuação das secretarias, é um diálogo que não chega a quem está na ponta. Eu sou da direção do CEP São João, Caxias,
Isso, professora da rede estadual. Na rede estadual, o secretário de Educação não participou das diversas reuniões puxadas pela Comissão de Educação da LERJ. O secretário não participou de nenhuma audiência, não respondeu à solicitação de nenhuma audiência do Sindicato dos Professores. Em Caxias e São João, isso é uma realidade da classe, da categoria, as redes não dialogam, as secretarias não ouvem o sindicato. As secretarias, hoje, elas não ouvem os pais dos alunos. Então, há uma ideia, e a gente pode acompanhar no Facebook diversas prefeituras, de que está funcionando tudo bem. Que aí você pega a escola, manda tirar foto de um material que o professor enviou, e aí isso tem vários problemas a partir de conta como dia letivo, que tem a questão da aprendizagem e agora da avaliação que eles estão querendo colocar. Então, como é que você avalia um aluno nessas condições? Então, todo esse cenário de pandemia é um cenário que muito nos assusta, porque aí tem uma questão que é crucial. Enquanto nós, principalmente nós, professores, estamos ali sendo colocados como quem precisa dar respostas para isso, há uma ausência de política pública a partir da gestão, mas também não tem como a gente falar que, assim, não tinha nada pensado para isso. Tinha sim. Tinha tanto que tem como nós estamos vendo agora. Então, o que a gente tem agora? Tem vários problemas que passam do acesso à tecnologia, e aí quando a gente fala que é contrário a esse modelo, não é porque nós, professores, somos contrários ao uso de tecnologia. Nós utilizamos a tecnologia. Quando a gente fala que é contrário, não é porque nós não damos conta do conteúdo ou porque não queremos trabalhar, não é isso. A gente só entende que dessa maneira a exclusão social ela só se acirra. E o que a gente está percebendo? O que a gente percebe é, ainda que sejam dada conta de toda essa problemática do acesso, que todo mundo possa acessar, existem outras pautas que se colocam dentro disso aí, que aí a gente vai perceber o quanto há uma tentativa de sucatear mais educação, quando a gente fala da privatização da educação pública, não é simplesmente transformar as escolas públicas em escola particular. Quando a gente fala que há uma tentativa de privatizar a educação, são organismos privados de instituições que são internacionais dentro da educação. E aí, quem tem compromisso com a educação pública, a gente vem sempre batendo e brigando para evitar essa entrada de um projeto capitalista dentro das escolas públicas. E o que a gente está percebendo é que, nesse momento, a educação está sendo utilizada para isso. Estão utilizando da pandemia para poder acelerar esse processo. Então, aí, como é que a gente vê isso? A gente tem um agravamento das relações de trabalho, que muito nos preocupa, porque a gente não sabe qual vai ser o resultado disso ao final da pandemia. E aí eu acho que assim, a gente tem acompanhado isso nas diversas redes, inclusive com os companheiros que trabalham na rede privada. O Banco Mundial, ele vai defender que a escola, ela, estando interrupta, ela precisa dar uma normalidade, a gente sabe que não está tudo normal, e aí a proposta são as aulas remotas, que aí esse é um novo termo. O primeiro apareceu para a gente como educação à distância. Esse termo de educação à distância não cabia, então agora são o quê? As aulas remotas. Essas aulas remotas, elas têm sido utilizadas a partir de algumas plataformas. Aqui no Rio de Janeiro, na rede estadual, a gente tem utilizado o Google. E aí a gente tem diversos estudos que vão ver como essas empresas estão reunidas através do Banco Mundial. Tanto o Banco Mundial quanto a Unesco vão disponibilizar diversos serviços para poder ser utilizado nesse momento. E aí algumas empresas são muito conhecidas nossas, a Fundação Lemon, o Google, que já está sendo incorporado em diversas secretarias a nível nacional. Nesse cenário da pandemia, foi criada a Coalizão Global da Educação para poder pensar inicialmente nesse período a curto prazo, e aí ela é liderada pela Unesco. Essa coalizão envolve o Banco Mundial, envolve diversas outras instituições e grupos empresariais, como a Microsoft, o Facebook, o Zoom, Google, Moodle, que são plataformas que a gente está vendo entrar diretamente nesse modelo que está sendo possibilitado de aulas remotas. E aí isso, se a gente pensar, por exemplo, aqui no Brasil, quando foi pensada as normas do Conselho Nacional,
houve ali uma interlocução do Todos pela Educação, do Banco Mundial, da Unimed, então, da Undime, desculpa. Então, são várias empresas que se colocam como defensores da educação, mas que a gente entende que é um projeto neoliberal de privatização da educação e que aparece nesse momento. Então, isso é o que está colocado para nós, e se a gente pega os documentos do Banco Mundial, das diversas instituições, eles se apresentam como uma possibilidade para dar respostas nesse período de pandemia, mas que não fica só nele. Que há um projeto, inclusive, para o pós-pandemia, dessas diversas ferramentas, dessas diversas empresas, serem utilizadas e estarem colocadas na educação. Então, o que a gente tem hoje é uma preocupação que ela vai de várias frentes. Tem a questão de como os alunos estão sendo excluídos nesse processo, e isso passa, inclusive, por essa manutenção do calendário, que deveria, ao meu ver, ter uma desvinculação do ano eletivo para o ano civil. Passa por uma intensa precarização do trabalho do professor, que é uma categoria que já vem sofrendo ataques, em especial do governo federal, o que nós nos tornamos aí uma profissão descartável, que qualquer pessoa pode fazer o nosso trabalho, e aí as propostas do governo federal, inclusive, de aumentar o homeschooling, é algo que já estava colocado antes, e tem, para além disso, toda a questão que é um projeto mesmo para acabar com isso que a gente tanto defende, que é a educação pública. A pandemia colocou para a gente a necessidade de defender o público, e a educação está dentro desse processo. Então, entender como esse momento está sendo utilizado por essas organizações neoliberais que querem entrar na educação e que têm tentado cada vez mais se incidirem dentro da educação, a gente vai ver em vários lugares. A gente vai ver nas propostas que estão sendo de material para ser enviado, quem são essas empresas que estão disponibilizando esses materiais e quanto estão lucrando com isso, os canais de televisão, as parcerias que estão sendo feitas, quem é que está produzindo esse material e o acesso a essas plataformas. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, um dado que saiu agora no final de semana, da Fundação Lemon, se colocando aí como a grande apoiadora dessa iniciativa do Programa de Inovação e Educação Conectada. Então, a gente tem a necessidade de dar respostas urgentes, mas a gente não pode perder de vista esse projeto, que é um projeto de ataque à educação. E aí me preocupa muito e me felicita estar participando desse debate, porque o que eu tenho acompanhado, e aí, de fato, a gente tem se debruçado enquanto sindicato, as pessoas que estão pensando nesse período, essas propostas, a importância da universidade. Esse ataque à educação básica, ele não é um ataque que vai ficar só na ponta. Então, o que a gente percebe hoje, a gente tem recebido muitas contribuições nesse debate dos cursos de modo geral ligados à educação. O Telemarx fez um bom documento. Se a gente pensar aqui na Baixada, na Rural, o pessoal da educação já vem fazendo um trabalho de anos sobre discutir o que são essas políticas públicas para a educação. Na FEBEF, a gente também tem esse intento de diálogo, e eu acho que nesse momento é o momento das diversas licenciaturas se debruçarem sobre essa questão. Esse debate do ataque à educação, dos modelos que estão sendo propostos, ele não pode ficar só na educação. E aí é fundamental que os cursos, os diversos cursos, História, Geografia, Matemática, se coloquem nesse debate também. E aí, nesse sentido, eu acho que a Rural tem um papel fundamental. A gente tem visto todo o trabalho que a Rural tem feito e tem dado suporte para poder pensar políticas públicas na Baixada, nesse cenário de pandemia, e eu acho que isso precisa se estender também para a educação. Eu posso falar pela minha área, que é a História. Eu fui aluna da Rural no primeiro ano, e aí, Claugéria, também nós somos um perfil, que é o perfil que a Rural precisa e deve atender, que é o aluno que é morador da Baixada, que vem da periferia e que conseguiu acessar a universidade. Hoje eu estou no doutorado dessa mesma instituição. O que a gente tem são muitos professores que estão na pós-graduação estudando, mas que estão ligados à educação. Então, esse debate ele precisa se ampliar. Eu tenho dialogado com muitos companheiros, com muitos colegas que são colegas de pós-graduação na Rural, mas que, na verdade, já eram colegas de trabalho.
Então, o que a gente precisa é firmar esse compromisso e trazer esse debate. Eu acho que as universidades, quando a gente pensa a pandemia nas periferias, as universidades da Baixada, elas têm esse papel fundamental de entender que elas formam os filhos da classe trabalhadora que entram para a universidade e elas formam os novos trabalhadores. Quando a gente pensa, por exemplo, o pessoal que sai da FEBEF, que sai da Rural, muitos deles e delas estão como professores da rede estadual na Baixada Fluminense, estão como professores das diversas redes municipais. Então, esse diálogo precisa estar colocado. Nesse momento onde não há um projeto de governo que se preocupe com a educação, a universidade tem um papel fundamental de diálogo. E aí, defender a educação básica, defender uma postura que tente barrar esse projeto de precarização que está sendo acelerado nesse período de pandemia, é função da universidade também, porque talvez a universidade vai conseguir chegar a diálogos que nós não vamos chegar. E aí é um papel fundamental e eu me sinto muito feliz, inclusive, de estar expandindo esse debate, que muitas vezes são debates que a gente faz em outros espaços, mas que precisa ser ampliado na universidade para poder pensar a partir das licenciaturas e não ficar restrito somente à educação. Acho que consegui dar um panorama aí do que eu tenho pensado. Nossa, um super panorama. Foi ótimo, Juliana. Muito obrigada pela tua fala. Muito esclarecedor e, ao mesmo tempo, angustiante, né? Que nos suscita várias questões. Ainda mais a gente que está, no meu caso, eu estou afastada da docência, não estou na linha de frente como vocês, então a gente tem que se abastecer dessas informações e tá levando para toda a comunidade, né, acadêmica, externa, enfim. Então, agradeço a sua fala. Vou passar, então, para a Catiúcha, que é a nossa professora aí da rede de Queimados e Itaguaí, que também são realidades periféricas que a gente sabe bem a dificuldade. Então, com você a palavra, Kátia. Obrigada novamente por participar. Gente, primeiramente, boa tarde a todos e todas. É com imenso prazer que eu recebo esse convite do Cedinho, da Maria Lúcia, né, que a gente chama de Malu, de ter lembrado aí do meu nome, e eu estou assim, muito preenchida de poder estar falando hoje de discussões que têm sido muito latentes para nós, professores, desde que se começou a ser desenhado esse panorama de tragédia com relação a essa tragédia histórica, né, de pandemia de vírus, e quando ela me convidou, quando o CEDI me convidou, eu fiquei pensando qual tipo de pauta eu poderia contribuir, e a primeira impressão que eu tive foi justamente de fazer esse ecoar de vozes desse chão da escola, do corpo escolar. Eu falei, eu preciso levar os anseios iniciais e o depois também de tudo que está acontecendo com relação à educação e do que os professores vêm pensando a educação, né? De ambos os lados, os que têm abraçado as medidas governamentais com relação a fazer uma educação num tempo como esse, né? E o porquê, né? De como a gente não aceita, mas a gente internaliza, de certa forma, isso, e também daqueles que estão dialogando, e são muitos, e são inúmeros professores contrários a todo esse movimento de forçar um processo de ensino-aprendizagem mediante a toda essa tragédia que tem se desenhado e só tem piorado dentro do nosso país e no mundo como um todo. E aí, assim, a primeira questão que eu vou levantar foi bem no iniciozinho da pandemia, quando houve o cancelamento das aulas e a gente não sabia muito bem que rumo que a gente seguiria, a gente sabia que o mundo estava enfrentando, mas que o Brasil ainda estava muito aquém das relações do mundo. Então, para muitos, ficou uma coisa muito não entendida, o porquê dessa medida supostamente extrema de isolamento e cancelamento de aulas. A partir disso, aflições inúmeras começaram a surgir, porque a gente pensou que seria coisa de um mês, inocentemente, né? A gente achou que duraria o período do recesso, que a princípio foi dado recesso escolar, e não adiamento, ou cancelamento, ou suspensão, né? Muitos municípios aderiram, porque o Estado aderiu à questão do adiantamento do recesso escolar,
E quando percebeu-se que estava se desenhando uma coisa que a gente não tinha como controlar, começaram os rumores desse tipo de educação proposta, e aí as discussões começam a ser feitas, vamos ter que dar aula, vamos ter que educar, a educação não pode parar. E aí a gente começou a repousar com esse discurso da educação, que a vida não pode parar, que é um discurso lamentável, genocida, que a gente tem levado, que a vida não pode parar, né? E aí a gente sabe o quanto isso ecoa nas periferias, esse discurso, o quanto faz assim, o quanto é nociva essa ideia da vida não pode parar. E esse discurso chegou na escola como se a vida não pode parar, e a educação também não pode. E aí eu levanto um ponto muito significante, que é o ponto em que as nossas lutas e a nossa defesa pela escola pública, ela tem sido utilizada para poder implementar esse modelo de gestão de ensino, que eles estão dizendo que é ensino. Então, quando eles dizem que o aluno precisa da escola, que o aluno precisa da educação, eles estão remontando a nossa voz quando a gente incansavelmente defende a escola pública. Quando incansavelmente a gente sabe que os alunos que estão no chão de uma escola, mas aí a gente está falando de uma escola viva, de uma escola humana, de uma escola dialógica, de uma escola de acolhimento, de um espaço corpo-escola, onde haverá vários movimentos que não tem nada a ver com o que está sendo proposto. Então, o nosso discurso, eu tenho visto que ele está sendo usado de maneira cruel e terrível para poder fazer com que esse modelo de educação, fazer com que isso que eles estão chamando de educação seja colocado no nosso inconsciente como se realmente a gente estivesse negando educação aos alunos, ou seja, deixar de fazer algo nesse momento é internamente colocado em muitos dos nossos colegas e, por vezes, na gente também. Eu, aqui com as colegas, eu pergunto quantas vezes a gente, mesmo com esse processo consciente de luta, mesmo com esse processo de consciência de que o momento é um momento drástico, e a gente sabe que agora que chegou nas periferias, a gente sabe o tamanho da imensidão que vai causar nesse corpo, nessa comunidade, mesmo sabendo disso, quantas vezes a gente não se perguntou, poxa, mas meus alunos estão sem a educação. Cara, se a gente tivesse lá, não é isso? Se a gente tivesse em contato, a gente poderia estar mudando isso, mas a gente precisa também se reconfortar, e olha como esse diálogo aqui é importante, porque eu sei que muitas pessoas que estão assistindo falaram isso nos depoimentos. Eu estou falando para vocês porque muito dos ecos desses depoimentos foram sobre isso, mas a gente está fazendo alguma coisa. Então, o quão é grave o tamanho do discurso que está sendo vendido e o quanto é esse impacto do discurso vendido. E aí os professores começam também a se questionar, diante dessas aflições interiores, como é que eu farei isso? Porque foi como a Claudiele falou, como Juliana apontou perfeitamente. Isso que vocês falaram sistematicamente é o anseio do professor. Eu não estou preparado porque eu não sou preparado para esse modelo de educação. E não é apenas dizer eu não sou preparado. É toda uma formatação, é toda uma elaboração de algo que seja eficiente para um ensino que não é presencial. E aí eu vou mais fundo. Se tratando de educação básica, eu não vejo possibilidade, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu não vejo possibilidade de um ensino à distância para a educação básica. Nós estamos construindo autonomia. A gente está trabalhando ali com corpos sujeitos em construção. Como a gente vai falar de um ensino que eu vou delegar uma plataforma que eu, por exemplo, não sei mexer, eu não tenho habilidade para mexer, e essas questões de mídia são muito tímidas, sim, na educação. A gente vive num mundo tecnológico, sim, mas até quando nós fazemos projetos dentro da escola em que a gente precisa de um recurso de mídia, a gente tem todo um processo ali para poder fazer aquilo acontecer.
E quanto mais complexo, mais ainda... E eu vou lembrar do ano passado, quando eu tentei fechar um documentário, e nossa, mas foi uma coça. O documentário me deu uma coça, porque eu não consegui formatação, os alunos também não conseguem. Então, a gente está falando de corpos em construção. A gente está falando de um nível de educação em que alunos, e aí a gente não chegou no acesso, em que alunos estão e precisam estar diretamente interligados com essa sociabilização, com esse espaço que é o espaço físico escolar. E aí a gente entra nesse conflito, deixa o aluno sem aula, coloca um aluno em aula. E aí vamos entrar no que os professores propõem. Qual é o tipo de atividade que estão sendo propostas? Qual que eu vou ter que propor? São as perguntas muitas que os professores fazem. Como é que eu vou implementar? Qual vai ser esse tipo de relação de troca? Alguns dizem, mas os alunos mexem em redes sociais. Gente, é totalmente diferente um processo de educação formal, um processo de educação sensibilizadora, humanitária, de justiça social, de aplicativos e Facebook e rede social. Não é a mesma coisa. A habilidade que os alunos têm para determinadas coisas, eles não têm para outra, porque o caminho formal da educação, o caminho dessa interação não pode ser substituído, não vai ser substituído por isso. Então, a maioria dos professores ficaram pensando como eles poderiam fazer. E aí a gente pega 2 tipos de gestões que abrem a gestão, que segue o Estado, né, com o modelo de educação remota, e a gente tem outros municípios, o meu, por exemplo, que não adotaram não adotou medida nenhuma para oferecer essa educação que se propôs, ou seja, educação tão urgente, mais urgente do que vida, mais urgente do que sentimento, mais urgente do que olhar o outro, olhar a situação de mundo. A gente está vivendo uma situação histórica e não é pelo livro. É atual, a gente está vivendo. Então, a preocupação maior deveria ser como isso está chegando nos lares, como esses alunos estão recebendo todas essas questões em que antes a gente discutia em sala de aula como um fato histórico que nós não vivenciamos. E aí deveria estar tendo uma preocupação de como está se concebendo, e não se está. E aí a gente tem professores que não estão à vontade, falaram mesmo, não me sinto à vontade em gravar uma videoaula, não me sinto à vontade nessa exposição, e aí tem que ser obrigado a estar por questões, manter salário, manter emprego e manter tudo isso, né? E manter essa produtividade. E assim, de fato, eu me pergunto, está havendo um processo de ensino-aprendizagem? Será que está havendo um processo educativo? Será que realmente esse modelo está atingindo, e aí eu estou falando em termos bem sistematizados mesmo, né? Será que o modo em que nós estamos implementando é um modo adequado para o nível de educação ao qual nós nos propusemos estar como professores? Eu só posso dizer que não, porque a gente não consegue, e aí é aquilo, a gente despeja conteúdos que é muito diferente de estar no processo de educação. O espaço escola, o corpo escola, ele é imenso. Ele é muito maior do que uma série de conteúdos engessados. A gente já estava superando essa concepção tradicional, formalista da educação, em se tratando de comunidades periféricas, que acho que todos nós aqui atuamos, né? A gente sabe que o corpo escolar é esse grande abrigo, e aí eu vou trazer um relato especial. Nas primeiras semanas sem a aula, o número de alunos aflitos, e eu tenho alguns contatos de WhatsApp, e o número de status de alunos revelando toda a aflição e todo o anseio deles de estarem naquele momento, me fez repensar mais do que nunca o espaço escola. Se antes eu já tinha certeza que o espaço escola era um grande espaço de fuga, de acolhimento, de conhecimento, de identificação e desidentificação com culturas e com o outro, eu tive a certeza com eles. Eles falavam coisas, assim,
uma das professoras no depoimento disse assim, nossa, a escola, às vezes, o espaço escolar físico, ele é a fuga de muitas das violências domésticas desses alunos. E aí, como é que você pega tudo isso e constrói um formato robotizado, mecanizado? Quando é que a gente transformou todo esse espaço, né, num espaço de números? Porque aí eu só posso entender que essa pressa em dar conta, além do meu entendimento que é uma tentativa de aplicar um projeto de governo, que é um projeto de governo, foi a primeira coisa que eu falei, gente, está muito rápido. Nunca chegou nada tão rápido na educação quando chegou esse formato de ensino. Nunca a educação foi tão necessária, foi tão fundamental, quando a gente piscou o olho, já estava pronto. Eu falei, mas, gente, como assim? Foi a primeira coisa, desesperada. Eu falei, tá pronto? A gente demora a conquista. A gente que está na frente, sabe o quanto a gente demora para conquistar um espaço de uma educação justa. E do nada se vem um modelo prontíssimo, lindo, perfeito, de uma educação justíssima e que não vai anular ninguém. Infelizmente, as mídias abraçaram. As mídias venderam, porque as mídias venderam utilizando o nosso discurso de inclusão, o nosso discurso de justiça social. Foi vendido como, se nós não ofertarmos, a gente não oferta educação, a gente está excluindo essas crianças da educação. Que, na verdade, o que a gente percebe é o contrário. Porque a gente tem um abismo imenso com relação à inclusão digital nesse país. Não adianta achar que porque tem pesquisas, eu fui ver pesquisas imensas com números dizendo que como o Brasil superou, que 80% tem acesso a digital, eu te pergunto, qual acesso? Essa é a minha pergunta. Acessar, o entrevistado vai falar acesso. Se eu perguntar ao meu aluno hoje, você acessa? Ele vai falar acesso. E aí eu vou lembrar o que Claudiele falou, eu acesso a quê? Porque a maioria dos pacotes que eles têm são pacotes para o formato de uma rede específica em geral, que é o WhatsApp. E aí, como é que eu vou fazer como é que eu vou pegar essas plataformas e ter o acesso? Aí saiu que não precisava ter internet para isso, mas precisa ter pacote de dados. Então, você precisa para poder estar ali. Os relatos que eu tenho dos alunos são desanimador, eu sinto muita falta do espaço físico da escola. Professora, eu não estou... Eu pesquisei alguns alunos mesmo, e eles falam, professora, eu não entendo nada. E aí, quando ele diz eu não entendo nada, ele está revelando o processo escolar que nós damos e que nós seguimos, que não é um modelo de educação à distância. E aí, quando a gente pensa, então, nesses arquivos pedagógicos, que além dessas plataformas digitais, muitos municípios agora, percebendo que não ia voltar mesmo, começam a adotar algumas plataformas, alguns modelos digitais de atividades pedagógicas. E aí eu te pergunto, o aluno, nessa construção da autonomia, ele consegue digerir, olhar, analisar, avaliar, complementar isso sozinho? E aí a gente pode, enquanto professor, pensar, porque os professores dizem muito disso, eu não acredito, eu não acho, eu estou preocupado com o meu aluno, muito, os relatos de preocupação são extremos, de preocupação com esse aluno, com o processo, com a aflição desse aluno em repetir. E aí a gente cria vários discursos conflituosos, muitos discursos, mas, poxa, a gente vai fazer alguma coisa e a gente vê alguns professores, eu fiz uma atividade, moro perto, entreguei. Mas a manutenção dessa atividade, esse tipo de atividade, ela requer todo um processo que a educação básica não é o chão da educação básica. E aí agora a gente vai sintetizar no momento de pandemia. Quando é que a gente vai pensar nas vidas dilaceradas de todos os números terríveis que temos vistos todos os dias na televisão? Quando é que a gente vai pensar o quanto uma situação caótica como essa da pandemia afeta diretamente as periferias e que diretamente afetando não só por contaminação, mas
pelos reflexos daquilo que é o isolamento social necessário nesse momento. As famílias que estão sem emprego, os pais e as mães aflitos dentro de casa, as crianças que não têm o seu espaço de convivência, ou seja, tem o seu espaço de convivência mútuo, e aí você pensa em que educação é essa que você está tentando promover num tempo como esse. Assim, eu tenho pensado muito que estão se estabelecendo políticas educacionais para esse momento. Essa política que está sendo vendida para a gente é a mesma política do corpo descartável. Eu transformo você em um número, porque não chega a nada. Você tem uma ausência de assistência e de política pública total. Então, eu preciso dar conta de um número, e se você ou não, se eu estou ou não dialogando, porque quem é que está ouvindo o que os professores pensam? Eu não fui solicitada nenhuma vez para ser ouvida sobre o que eu penso sobre educação em tempo de pandemia pelas instituições governamentais. A gente chega às ordens para que nós possamos cumprir. E aí eu vou mais distante. Quem está ouvindo os alunos? Quem está perguntando aos alunos qual é o sentimento deles em relação à existência dessa educação e à ausência dessa educação? Porque quem está nessa educação tem sofrido lastimavelmente por conta de não conseguir acessar, por conta de não ter recursos suficientes para viabilizar esse acesso, e os que estão conseguindo acessar estão com inúmeras dificuldades de interlocução, porque eu estou com profissionais que estão totalmente só dando aquilo que eles podem dar, não preparados para um tipo de ensino, e os alunos do outro lado também não estão. E os alunos que não estão, eles não têm a menor satisfação, eles não têm o mínimo diálogo com eles, porque eles também estão aflitos com os rumos dessa pandemia. Quando eu falei, vão lá assistir para vocês também entenderem que muitos estão com medo de retenção, porque a gente não sabe quais são as certezas de um período letivo ou não. Então, assim, ecoa dentro da gente, pelo sistema capitalista mesmo, essa noção de que a gente tem que estar produtivo todo dia, de que a gente, e aí dentro dos nossos corpos periféricos, eu vou falar porque eu sou de periferia, a gente não pode esmorecer nunca, não é não? A gente se reconstrói, a gente não tem o direito de ter nosso momento. Então, essa sensação de ter de produzir e de se sentir também inútil num tempo como esse, ou seja, ócio digno, nunca foi para a gente. E aí isso também fica muito confuso quando você tem que pensar nesse momento e numa educação feita para esse momento. Então, na verdade, eu vejo que a gente está sendo tratado como corpos descartáveis que precisam compor números de satisfação para algum endosso político, para que a gente possa... Então, é plataforma política mesmo. Não se está pensando num tempo de pandemia em que respeite esse momento do nosso corpo social, em que respeite essa educação viva que constrói, e quais são os efeitos do pós-pandemia. Porque todas aqui nós falamos, e aí eu vou concluir a minha fala com isso. Precisamos pensar que não tem como, nem nesse momento e nem no pós-momento, recuperar tudo que nós passamos. Na verdade, 2020 vai começar para a gente quando a gente conseguir renascer desse período problemático. E é a partir daí que a gente vai instituir políticas sinceras, honestas, justas, para que a gente possa abarcar todo mundo. E é claro que isso tem que ser pensado agora, mas o que está sendo pensado agora não é sobre esse prisma, é sobre um prisma de dar conta de uma normalidade que simplesmente não existe, de uma normalidade que é fantasiosa. E eu digo que não existe nem para a camada que é mais favorecida. Não existe normalidade para ninguém, que dirá para as camadas menos favorecidas, periféricas, que estão totalmente, continuamente invisíveis. A gente está aqui preenchendo lacunas. Então, esse tipo de educação que nos propõe, que está sendo proposta para a gente, ela está produtiva, está eficiente
Está justa para quem? É essa pergunta que a gente precisa fazer. Quem é que realmente vai se beneficiar desse modelo? Alguém certamente vai conseguir cumprir. A educação básica é esse modelo? A educação pública é isso? Os nossos discursos de luta e resistência podem ser usados para justificar esse tipo de educação? E quando a gente retornar, precisamos entender esses alunos enquanto corpos, sujeitos vivos, com vivências, com as suas culturas, e o tamanho do abismo que se causará em nós depois disso tudo. Então, a gente vai precisar chegar pensando nessa sensação de acolhimento, nessa sensação de olhar o outro mais do que nunca, olhar esse aluno mais do que nunca como esse sujeito da esperança. E que a gente precisa fazer, brotar quando voltar, essa educação. E não agora estar pensando se a gente pode ou não servir de estatística, né? De estatísticas de algo que deu certo durante um momento caótico. Então, são muitas aflições dos alunos e dos professores, são imensas os nossos questionamentos e as nossas indignações com a falta de respeito, com a obrigatoriedade de estarmos tendo de ser totalmente conscientes e produtivos e de estar com uma escola agora virtual funcionando a todo vapor. E aí é preciso que a gente pense que escola virtual essa que se criou e a quem ela realmente está atendendo e o que faremos quando nós retornarmos, né? Seremos essa plataforma de despejo de conteúdos ou a gente vai pensar e lutar por esse nosso corpo de resistência, por esse chão da escola, que é o verdadeiro chão de luta que a gente tem. Nossa, a gente sai até estremecido depois de uma fala dessa, não é não? Os comentários aqui estão bombando. Aqui o último da Elaine, ela colocou assim, que trio, parabéns, Cedim, pela proposta de educação. Que trio. Eu falei que mais justo do que não trazer mulheres periféricas negras para falar da educação periférica negra, que é essa a nossa educação, esse é o chão da nossa escola, né? E eu acho que quando a gente vê vocês, a gente se reconhece em vocês, os alunos se reconhecem em vocês, né? Por mais que a gente trouxesse, talvez, alguém que esteja dentro da academia no sentido de trabalhar as questões da educação básica e tudo mais, a gente sabe que existem pessoas comprometidíssimas e pessoas sérias e pessoas que sabem da luta de todos nós, mas é diferente, vocês estão na linha de frente. Então, vocês sabem realmente a aflição, as angústias de tudo que está acontecendo num projeto muito maior e mais complexo que foi falado por todas vocês. Eu anotei vários pontos, e dentre as várias coisas que eu acho que, assim, resume, é que a gente está lidando com gente, a gente está lidando com ser humano, nós somos gente, nós somos seres humanos, acima de tudo, né? Nós não somos a plataforma, nós não somos a estatística, por mais que eles achem que nós somos, mas nós não somos. E a fala de vocês ficou extremamente clara e evidente isso. E aí, dentre as coisas aqui, eu vou abrir aqui com um comentário que me parece que é de um aluno. Eu vou colocar ele para aparecer aí, depois eu tiro, porque senão tapa o rosto de vocês, tá, menina? Me parece que é do Lucas Ribeiro, eu acredito que ele é estudante, pela fala dele é estudante. Deixa eu... Aí, a fala do Lucas, né? Ele diz, a maior parte dos meus amigos de turma tinham que ir até uma lan house para realizar os trabalhos, pois não tinham acesso à internet, muito menos de um computador. Esse ensino à distância está criando uma segregação e apagamento da maior parte do aluno da rede pública. Se antes tínhamos que caminhar 2 vezes mais, em tempos de pandemia, estamos tendo que caminhar 6 vezes mais. Essa é a fala do Lucas. Eu acho que pelo coraçãozinho ali da Catiúcha é aluno dela, deve ser alguém que ela conhece, né? Então, assim, dentre as questões que eu pensei, perpassando tudo que vocês falaram, trabalho,
família, desigualdade, acesso à tecnologia, enfim, a tudo isso que a gente está pensando, eu pensei numa primeira questão que é a saída para esse ano letivo ainda de 2020, assim, dentro desse cenário, é possível ainda ser feito alguma coisa diante de tudo isso que está... Que ano letivo, na verdade, ainda é possível ser feito? Que modelo? O que a gente ainda pode fazer? E aí eu não estou falando do ensino, ensinar a aprender, eu estou falando de um conjunto de coisas mais sérias, né? Quando vocês falaram da questão da escola, da importância da escola, eu estou pensando a escola em outra dimensão, eu estou pensando na escola no psíquico, no físico, né? O papel da escola, o que é possível fazer ainda desse ano letivo de 2020? Essa é a primeira questão que eu quero colocar para vocês, depois eu abro aqui, eu leio mais algum comentário, tem uns comentários bem legais, bem importantes aqui, tá? Quem quiser falar... Pode ser pela ordem mesmo? Pode ser pela ordem. Eu acho que, assim, é óbvio que tem que traçar estratégias, mas o que tem que ficar bastante claro e óbvio, primeiro a gente tem que sobreviver à pandemia, porque senão não tem ano letivo, não tem professor, não tem aluno, não tem nada, né? A escola é gente atuando ali dentro, então, se a gente não sobrevive, não tem. Então, acho que tudo que for feito e pensado tem que se pensar primeiro na sobrevivência das pessoas, né? Tem que garantir que as pessoas consigam passar por essa tempestade, né? Que a gente consiga, depois dessa tempestade, olhar toda a lama que tem na rua, limpar essa lama toda da rua, né? Que não é assim que a gente faz quando tem a tempestade, principalmente de que mora na Baixada. Então, assim, a gente vai limpar tudo, organizar, ver tudo que dá para fazer, o que dá para se reinventar, o que dá para reconstruir e partir desse ponto. Eu acho que pensar em ano letivo neste momento não é o ideal. Eu acho que é um gasto de energia que poderia estar sendo direcionado, esse é meu posicionamento, que poderia estar sendo direcionado para outras questões. Por exemplo, o que foi colocado. O estudante colocou, ele está precisando ir para... Porque os alunos estão indo para a Lan House. É a garantia da sobrevivência? Ir para a Lan House? Né? Eles, para fazer o trabalho da escola, está frequentando um espaço que é fechado, com outros estudantes, que a gente não sabe se eles estão contaminados ou não, porque eles podem ser assintomáticos. Então, assim, a primeira questão é essa. Não pode... Mas olha o absurdo que é a gente fazer esse discurso que a Catiúcia botou, e que a Juliana também colocou. Precisa trabalhar, precisa continuar, a vida continua, né? Sim, tá, a vida continua, mas continua porque eu estou me esforçando para sobreviver. Então, eu acho que a primeira coisa é pensar como que a escola pode estar auxiliando, né, em estratégias para reforçar os métodos de higiene, né? Para poder tá colocando para os seus alunos atividades que sejam comprometidas com a sobrevivência do seu território, está divulgando ações que estão sendo feitas em várias outras regiões, a questão do nós por nós, né? Eu tenho visto um trabalho maravilhoso que é feito no gabinete de crise, né, lá no Complexo do Alemão, também tem a Rede da Maré, tem uma série de pessoas ativistas se organizando para poder garantir que a sua comunidade não sofra mais do que já vem sofrendo com o coronavírus. Então, eu acho que esse é o tipo de ação que a escola tem que estar pensando, né? Esse é o tipo de contato que, se a gente consegue ter contato com algum estudante que tenha internet, é isso que tem que estar chegando até ele. Como que ele vai garantir, né? Como que ele vai divulgar para as pessoas? É isso que a gente tem que pensar. Como que vai divulgar para as pessoas que elas precisam ficar em casa, que elas precisam estar lavando as mãos? Como é que elas vão ter acesso a álcool? Não, tem uma universidade que está produzindo álcool 70. Como é que a gente vai fazer isso para poder chegar até a comunidade, todo mundo conseguir? É esse tipo de mentalidade que tem que estar. Porque aí, a partir daí, a gente garantindo a sobrevivência de todos, aí a gente começa a pensar, tá,
O ano letivo nem começou, porque assim, é uma loucura tão grande. O que me deixa doida é isso, assim, o ano letivo tinha um mês, cara. Que desespero é esse? E a Catiuxa botou muito bem. É a primeira vez que a gente vê as coisas correndo com relação à educação. E como a Juliana complementou, colocou em sua fala, isso tem todo um projeto muito maior, que pela rapidez já estava sendo pensado há muito tempo. Já tinha negociação há muito tempo. As coisas não acontecem assim do nada, né? Ainda mais o acesso a uma plataforma desse tipo. Então, esse tipo de... Eu acho que o direcionamento é esse, assim. Ano letivo, sabe? O que é essa burocracia frente à necessidade da gente sobreviver, à necessidade de a gente manter minimamente são, porque em meio à pandemia já é muito difícil, né? Manter a sanidade mental, manter-se emocionalmente equilibrado, né? Eu acho que é artigo de luxo, né? Mas imagina você não ter acesso à internet, você ter que correr para poder ir para a Lan House, porque você está no terceiro ano, você tem medo de reprovar e você viu que o Enem vai ser mantido. Que futuro essas crianças vão vislumbrar, esses adolescentes vão vislumbrar? Né? O que a gente tá colocando para eles nesse sentido? Né, de percepção de futuro, do que pode acontecer depois, né, se agora está um caos e nada está sendo fácil, está sendo muito corrido e desesperador, e mantém Enem, é isso, e vamos para frente. Se você não foi, é porque você não fez o seu suficiente, né, porque o discurso lá na frente vai ser esse, 2021, 2022, vamos dizer, mas você podia ter insistido, né? Então, acho que é complicadíssimo se pensar em ano letivo quando a gente tem uma pandemia pela frente, mas é óbvio, né? Eu acho que eu sei que tem pessoas que devem estar pensando em estratégias, enfim, para poder estar organizando isso, mas na minha cabeça, primeiro a gente tem que estar vivo. Ao meu ver, qualquer iniciativa que coloque escola aberta, que coloque aluno para sair de casa, para poder ter acesso a material, que tenha que ir ao correio buscar, que tenha que ir à associação de moradores buscar material, é uma atitude criminosa. O que a gente tem percebido são inúmeros professores falecendo, e alguns deles estavam fazendo tarefas em escola no começo da pandemia. Então, assim, os estudos da OMS e de várias organizações de saúde colocaram a escola como um lugar com muita propensão a disseminar o vírus. E por isso as escolas estão fechadas. Então, qualquer alternativa que vá contra isso e coloque as pessoas se expondo na rua é uma atitude criminosa. Eu acho que assim, é assustador como nós lidamos aqui em São João no começo, que a escola fechou, mas a secretaria ficou aberta e a gente teve que entrar no Ministério Público para conseguir fechar a escola. É assustador pensar isso, que os alunos, no desespero de ter o conteúdo, saiam de suas casas para poder ter acesso a esse material. Então, assim, eu acho que isso é exatamente isso. A gente deixa de pensar. A educação, nesse momento, ela tem que estar totalmente voltada para ajudar a conter o impacto da pandemia, a conter o avanço do vírus. Qualquer coisa que é diferente disso é criminoso. E aí, exatamente, é esse cenário que está colocado para a gente. Quando a gente lê os documentos do Conselho de Educação, do Conselho Nacional de Educação, o que parece ninguém sabe o que fazer e por isso estamos aceitando qualquer coisa. E, de fato, não é isso. O que fazer já foi colocado. Já foi colocado em diversos espaços, que é o adiar o Enem, que é o que o Ministério Público, o CEP, a Comissão de Educação na Alerj defende, que é que todas essas atividades remotas não conte como dia nem como hora letiva. É que o calendário seja desvinculado, que haja uma suspensão do calendário e o ano civil seja desvinculado do ano letivo, porque aí você consegue dar seguimento ao ano quando isso passar, respeitando inclusive as férias dos professores,
porque não tem como acreditar que vai repor isso e como se fosse um modelo de greve, botar aluno para estudar sábado, domingo, férias, não é essa a proposta, mas de fato há propostas efetivas, que é adiar o Enem, que é desvincular o ano civil do ano letivo, a suspensão do calendário, respeitando aí as férias, que os alunos possam ter minimamente o suporte para o retorno. Só que isso quem precisa ouvir não está ouvindo. A responsabilidade da gestão pública, ela não quer ouvir, porque as propostas estão colocadas. Hoje, especificamente, é o movimento dos alunos pelo adiamento do Enem, que está acontecendo hoje o dia inteiro. Já há 2 semanas, ou um pouquinho mais, está se tentando suspender o ano letivo pela Alerj. Isso não foi possível ainda. Então, as propostas estão colocadas. O que falta, de fato, é um compromisso com a educação. E aí, a gente já também está chegando para o final, eu vou tentar resumir o que eu falei até agora. Nós, professores, nós ficamos muito angustiados com isso tudo. Mas tanto nós, professores, os nossos alunos, os pais dos nossos alunos, o que a gente quer é uma escola pública existindo. O que a gente quer, quando a gente fala esse discurso de que o aluno não pode ficar sem escola, ele não pode ficar sem escola agora e sem escola depois. Então, esse momento da pandemia não pode ser um momento que está sendo se utilizado para acabar com a escola, para privatizar a escola, para botar os projetos neoliberais que estavam tentando entrar na escola um tempão agora. Porque se a gente é usado para isso, quando acabar a pandemia não tem escola. E aí todo aquele discurso de que precisamos dar educação para os nossos alunos, ele não se mantém. Então, assim, o nosso compromisso com a educação é um compromisso que passa pela pandemia, mas que vai para além dele. Então, todas as nossas preocupações se colocam nisso. Por isso que a gente é tão enfático e contrário a todos esses projetos que estão sendo colocados, e nós também estamos apresentando alternativas. E eu acho que isso é uma coisa que a gente, inclusive, acaba tendo que assumir esse compromisso de quem está falando, de quem está ouvindo, de fazer com que essas propostas que existem, elas ecoem, principalmente na comunidade escolar, que é aquela que mais depende dessa escola pública. Então, assim, pensar num ano letivo, eu também não, assim como a Claudiele e como a Juliana, eu também não consigo vislumbrar nesse momento um ano letivo. Foi o que eu falei no final da fala. Não vai ter como você entender 2020, né, pensando em escola, a partir do momento que começou. Não dá para entender assim. Então, acredito que os problemas para poder ter efetivamente esse calendário suspenso, ele passa por aquilo que a gente veio falando, que é esse sistema em que o capital é sempre mais importante e que a gente tem que estar sempre produzindo e dando conta. E isso é tão forte que isso é o maior questionamento dos alunos. Mas se cancelar, mas se com os que a gente tem contato, mas eu vou perder o ano, mas aí eu sempre falo, você vai perder o ano, mas você vai estar vivo. Essa é a questão. Falei, você não vai perder ano nenhum. Essa ideia de que a gente só perde, ela é muito latente na nossa sociedade. Esse é um momento que a gente não viveu. Essa geração aqui, ou a que está aqui junto, não viveu nada parecido com isso, nem de perto. Então, assim, a gente está medindo questões extremas com uma vida normal até ontem, sabe? Então, não dá para a gente pensar nesse ano letivo pautado nos nossos anos de vida, que a gente nunca passou por isso. A gente precisa pautar nesse momento agora, e nesse momento agora não tem ano letivo. Essa é a grande verdade. Não tem práticas, não tem efeitos para uma educação. E se voltarmos, e se quando voltarmos, aí a gente vai precisar, sinceramente, a gente vai precisar usar a nossa humanização, todo o nosso interior, enquanto profissionais de educação comprometidos, que lutam e que têm um discurso coerente, para que a gente possa fazer esse final, ou fazer esse início e final. Então, assim, eu acho que a gente não pode estar muito preocupado com quantos dias a gente perdeu. Eu acho que a gente devia estar preocupado com quantos dias de vida a gente está ganhando.
Então, é isso que é preciso fixar aqui, e os alunos que estão aí precisam ouvir. Eu digo isso para eles, independente das decisões e os caminhos, sejam pela suspensão, sejam por outros tipos de estratégias que a gente vai ter que, né, que a gente vai conquistar, que a gente vai lutar para conquistar. E vamos ver como se desenrola, o que a gente conquiste, independente dos caminhos que não serão os mesmos de um ano letivo normal. Eu digo para os alunos que a próxima etapa deles, né, porque eles têm muito medo do repetir, do reter, essa velha noção da retenção, que a gente que é professor sabe como é, né? Essa questão da reprovação, de ficar retido dentro, como fica dentro do processo educacional. Então, independente dos caminhos, o próximo período para ele, eu sempre digo isso para os alunos, eu vou reiterar aqui, ninguém é um vazio. Todos os alunos, sejam os que estão no 9º ano agora, que estão no 3º ano do ensino médio, todos os alunos têm uma longa caminhada com a educação. Os próximos passos, quem vier depois, vai ter que ter obrigatoriamente a sensibilidade de entender o momento que passou e vai ter que se restabelecer e se reestruturar. Mas tudo isso é só depois que a gente tiver certeza que a gente vai estar vivo, que a gente vai poder calcular os impactos sociais na educação, na saúde, na tal da economia, que agora virou um furor, a tal da economia, um horror, entendeu? Então, a gente precisa de vida para a gente poder seguir. E aí a gente só pode pensar nisso quando a gente começar a ver vidas, né? Porque no momento, infelizmente, a gente está perdendo pessoas que são piores e muito mais importantes do que qualquer outra questão social nesse momento. Obrigada pela fala de vocês. A outra questão que eu tinha colocado aqui era a questão da educação à distância, mas eu acho que vocês já conseguiram contemplar ela de uma maneira assim, quase que direta. Todas vocês falaram anteriormente e agora reforçaram, né? Claramente a intenção de se implementar um projeto por fundações e instituições de adentrar de vez a questão da educação à distância como um modelo supremo e que vai ser adotado, né? É como se o momento desse calibre que a gente está vivendo, e nós nunca passamos por isso, nós fôssemos literalmente um laboratório. Eu me sinto na fala de vocês, parece que nós somos um laboratório, somos ratinhos que estão sendo testados para a gente ver onde é que ajusta, onde é que não dá certo, qual é a plataforma que é melhor, qual é o modelo melhor, se o professor tem que ser mais influencer, mais youtuber, por onde é que ele tem que falar. Isso é muito doloroso a gente dizer, mas é um pouco isso, né? Porque no final das contas é como se a gente estivesse sendo realmente testado enquanto, infelizmente, né, as vidas estão se perdendo. Eu quis falar essa questão, e o ano letivo, para ver vocês falarem assim, não é possível, porque, na verdade, o ano letivo de 2020, ele nunca existiu, ele nem começou. Então, o que a gente está perdendo por algo que a gente nem começou? Então, vocês falando, eu acho que é uma forma de enfatizar e ficar registrado isso, né? Tem vários comentários aqui, não são nem perguntas, na verdade, estou brincando que é quase uma legião de fãs aqui, a maioria claramente devem ser professores, alguns conhecidos nossos, outros não. Eu estou feliz de ver vários rostos, que parecem que são pessoas que estão acessando talvez pela primeira vez aqui a página do CEDIM, todos falando dessa questão da sobrevivência, da fala de vocês sendo extremamente pertinente. Um falou sobre a questão dos alunos na educação do campo, que a coisa triplica de problema, e uma fala de me parece que ela é professora e orientadora pedagógica, eu também vou colocar só porque eu acho legal, importante a gente colocar o papel da educação especial nesse momento, que é a Verônica Cunha. Ela colocou: eu gostaria de abrir um parênteses para educação especial. Eu, como pedagoga e orientadora educacional na rede pública da Baixada, onde trabalho, não vi nenhuma ação que a contemple. Outro sim, não fui consultada quanto a nenhuma medida no campo socioafetivo, né? Então, vocês vejam, né? O que você faz com um aluno de educação especial, né? Que tem síndrome de Asperger, que tem alguma deficiência intelectual, num momento como esse, né? E que pais não podem sair de casa para pegar uma atividade, porque se ele trouxer o coronavírus, o filho tem um risco de morte. Então, tem vários comentários nesse sentido, eu trouxe esse que é bem emblemático, às vezes são tantas as áreas que a gente até acaba não falando, né? Mas, assim, tem muitos comentários aqui, depois vocês vão poder consultar, olhar com calma, né?
falando da orientação, dessa necessidade de vincular o calendário escolar do calendário civil, agradecendo muito a necessidade de vocês pontuarem que agora é sobreviver, né? Os nossos alunos precisam se manter vivos, os nossos professores também, aliás, todo o corpo escolar. E aí, para fechar a fala, né, cada um de vocês, a gente pode seguir a ordem, como a gente fez, para a gente ir encerrando a nossa live. Eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, não tem muita resposta, mas, assim, é uma forma de vocês da gente pensar e já cada um dar a sua conclusão, né? O que vai ser, o que a gente pode vislumbrar, o que vai ser o espaço escolar pós-pandemia? Que lugar vocês situam o espaço escolar na cabeça de vocês agora, mais do que nunca, diante de tudo que a gente está passando, assim? Que lugar a escola vai ocupar pós-Covid-19, né? Depois desse 2020, que para mim não começou, a gente está passando, né? Mas, enfim, vocês digam aí para mim o que vocês acham que vai ser, assim, mais do que nunca. Qual é o lugar da escola depois de tudo isso que a gente passar, porque a gente vai passar, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir, como disse Claudiele, limpar a lama e dar a volta por cima. Mas aí fecham já a fala de vocês aí também para a gente ir fechando a live. Nossa, Malu, você faz as perguntas difíceis, né? Eu fico pensando nos caminhos, né? A gente está em meio a uma encruzilhada, né? É bom a gente pedir licença a quem toma conta dela e pedir proteção, porque o caminho que escolher que vai dizer o que a gente vai colher, né? Que escola que a gente vai chegar, né? Então, em meio a essa encruzilhada, né, essa disputa de forças que a gente está aí penando, sofrendo, vai depender muito do caminho que a gente resolver seguir. Mas eu espero de verdade, assim, né, que a questão da humanização ela esteja presente na escola, que todos estejam atentos, né, às dificuldades emocionais que vão vir, né? O acolhimento na escola vai fazer toda a diferença, né? Eu vivi uma situação na minha escola que fazer um acolhimento bacana, né, de entender que conteúdo, essas coisas todas não vão fazer sentido nenhum se a criança e o adolescente, o jovem, até o adulto que está no EJA, não se sentir confortável e seguro na escola, né? Isso, se não fizer esse caminho, não adianta o resto, entendeu? Então, é necessário ter construção de redes de afeto dentro da escola. Eu acho que esse que é o caminho, né, que eu acho que já foi pontuado já nas falas, mas só para reforçar isso, a escola que eu espero encontrar no pós-pandemia é a escola preocupada com as redes de afeto, com o cuidado, né? E menos preocupada com a meritocracia, menos preocupada com a gente tem que fazer, a gente vai empurrando. Não, a gente está preocupado em olhar no olho. Educação, ela tem muito a ver com sentimento, com se ver afetado pelo outro, com a construção de um relacionamento, né? Eu não aprendo com quem eu não gosto, né? Ou eu pego... eu me distancio daquilo que eu não me sinto próximo. Então, eu acho que esse é o caminho. E mais do que isso, assim, né, é a preocupação de formação de cidadãos críticos, né, sujeitos que já vêm com as suas vivências, como a Catiuxa colocou, que já vêm com as suas trajetórias, né, respeitar essas vivências, essas trajetórias, e ver a escola como um espaço de troca. Né? Porque eu, professora, eu aprendi tanto na escola que eu fico, às vezes, até meio assim, gente, eu acho que eu não ensinei tanto quanto eu aprendi. A sensação que a gente tem é essa. E acho que essa que é a minha maior angústia nesse momento de pandemia, né? Nesse momento que a gente vê todo um projeto, como a Juliana muito bem colocou, de privatização da escola pública, né, de colocar todas essas instituições privadas para poder estar orientando a seu bel prazer o que vai ser a educação, para estar pautando o que é importante para a educação brasileira, né, isso deixa a gente muito angustiado,
né? Porque a escola que eu acredito é a escola que é de troca, que a gente aprende muito um com o outro, vai se construindo, vai criando curiosidades, pensando, questionando, avaliando, analisando, observando, né? E não tem nada a ver com mandar um montão de conteúdo em plataforma. Né? E isso também não tem a ver com a educação à distância, né? Que a educação à distância tem toda uma constituição totalmente diferente disso que está sendo colocado. Né? Tem toda uma preocupação com design gráfico, com imagem educativa e tudo mais. E isso a gente não tem, porque muitos dos professores que estão sendo obrigados a fazer isso não têm essa formação. Então, vai ser uma pena muito grande se a gente cruzar um caminho que vai fazer a gente perder muito mais do que a gente já tem perdido nesse momento de pandemia que está sendo tão difícil. Eu acho que é mais ou menos o que eu tenho para dizer, e para reforçar para todos lavarem as mãos, quem puder fique em casa, né? E não vamos subestimar a luta pelas redes sociais. Agora é o momento da gente se instrumentalizar as redes sociais como um ambiente de luta para a gente, os poucos direitos que não nos restando, não acabarem e a gente conquistar novos. Acho que é isso aí. Eu consegui dar uma olhada nos comentários, e aí, antes de eu concluir, eu só queria dizer assim, tem muitos professores que estão comentando de situações complicadas que têm passado, e assim, quanto categoria, então, quanto classe trabalhadora, a gente precisa estar junto, a gente precisa encontrar alternativas coletivas, e aí eu acho que o exemplo das diversas secretarias que não dialogam com o sindicato mostram quanto é interessante para eles que a instituição de defesa dos professores não seja respeitada. Então, só queria dizer assim, para os professores da rede pública, que tem colocado aí nos comentários, que olhem a página do CEP, cada núcleo tem sua página, mas tem a página do CEP, do CEP-RJ, que ali direciona também para os outros núcleos, para a gente poder tentar encontrar estratégia enquanto classe trabalhadora. O pessoal da rede privada que está colocando aí no comentário a ideia de uma falsa normalidade na rede privada, uma ideia de que está tudo funcionando, que os pais estão adorando, na verdade a gente já tem acompanhado, que os próprios pais e alunos têm questionado esse modelo também. Então, o pessoal da rede privada tem o Simpro Rio, o Simpro Baixada, e esse momento também é um momento da gente se fortalecer enquanto classe trabalhadora e fortalecer esses espaços dos sindicatos. Quando eu penso o que vai ser da gente quando a gente voltar, escola para mim é afeto, como acho que para todo mundo aqui. E a gente vai precisar muito disso. Até porque quando a gente voltar, muitos não vão estar lá. Porque alguns nós já perdemos. Nós já perdemos muitos professores. Nós já estamos perdendo os nossos alunos. Então, quando a gente voltar, a gente vai ter que se deparar com isso. É a maior pandemia, é o maior cenário de catástrofe, se a gente pensar, desde a Segunda Guerra. Tem instituições de pesquisa que nunca foram fechadas desde a Segunda Guerra, que estão sendo fechadas agora. Então, quando a gente voltar, a gente vai precisar de afeto, de humanização, suporte psicológico para esse espaço. E aí o que a gente brigou até hoje para defender, que é uma escola crítica, uma educação crítica, a gente não pode abrir mão dela nesse momento. Esse modelo de educação que está sendo oferecido por essas plataformas e por essas organizações internacionais é um modelo de educação bancária, é um modelo de educação tecnicista, é um modelo de educação que está preocupado só com competências e habilidades, e a gente sabe que a escola é muito mais que isso. Então, quando nós voltarmos à normalidade, que não vai ser o que era antes, a gente vai precisar muito mais ainda dessa educação crítica e a gente vai precisar de muito suporte afetivo, psicológico, para juntos contarmos, e aí me dói muito quando a Catiúcia falou da questão de contar, de sermos números, infelizmente a gente vai ter perdido, não números, muitas pessoas, e a gente vai ter que dar conta disso. Obviamente juntos, que a gente não vai conseguir superar isso sozinho, mas infelizmente é esse cenário que nos espera. Pois é. Então, eu continuo aí com o pensamento das meninas, mas antes, o comentário da
Verônica Cunha, ela é professora nossa lá da rede, a nossa orientadora, é orientadora da minha escola. A questão da educação especial é uma coisa que afligiu bastante a gente, mas acabou na fala, deixei passar, mas era uma das aflições, era com os alunos incluídos, né, os alunos com deficiência, e, sobretudo, nos lugares onde estão se fazendo esse EAD, como fazer com esses alunos incluídos. Dos debates que eu tenho visto, eu também não vi muito falar sobre, tinha até anotado para poder falar especificamente, e ela faz um trabalho lindo, especialmente com a atenção a esses alunos incluídos. Então, acredito que a aflição dela é imensa mesmo, ela faz um trabalho muito bacana, e é pertinente a gente pensar super nisso, como estão esses alunos. No início, os meus, eu fiquei pensando como, porque a escola para eles, e aí tem muito a ver com o que você perguntou, o que será a escola? A escola é isso. Quando você tem um aluno, e aí anos e anos a inclusão foi uma coisa que foi muito rechaçada, por a gente achar que não daria conta, mas quando você vê o aluno com deficiência sendo incluído e você vê o tamanho de tudo que aquele ambiente para esse aluno, você tem certeza do que é a escola. Então, quando você pergunta o que vai ser a escola, eu acho que a escola vai precisar ser sempre o que ela foi, mas agora de uma maneira em que a gente tenha consciência, porque a escola ela é tudo e às vezes é nada, mas é nada pela consciência, pela falta de conscientização de que muitos de nós, durante tempos, tivemos do que seria a escola. E hoje a gente sabe que a escola é esse grande lugar da comunhão, é esse grande lugar onde a gente vai se encontrar e uns com os outros vai crescer. Eu sempre digo que, enquanto professora, que quando eu me construí como professora, chegou um determinado momento que eu parei e falei assim, olha, a pessoa que passa pela educação, que passa pelo chão da escola e não se reparte todo e depois renasce, porque precisa se repartir, não quebra todos os conceitos que você achava que tinha e aquilo ressurge de uma maneira tamanha, ela não soube o que é a escola. Então, a escola é isso, é esse ambiente onde você se reconstrói todos os dias, porque é o contato com o outro que faz você enxergar aquilo que você tem de melhor e aquilo que você tem de pior. Então, é essa escola que a gente precisa encontrar, essa escola que vai acolher, essa escola que vai abraçar e essa escola que tem vida. É a escola viva que a gente precisa. E é essa que eu espero realmente encontrar e ter com os meus alunos toda essa trajetória para a gente poder renascer ali naquele território. Nossa, que lindo. Achei linda a sua frase, Kátia. Eu acho que fechou com chave de ouro, assim. Escola é comunhão, né? Escola é isso, né? A gente está todo mundo junto, a gente está no mesmo barco, misturado, com problemas. A gente vira uma grande família, na verdade, né? Eu tive sempre mãe, tias, pessoas que são professoras, exerceram magistério, atuaram em escolas, tiveram escolas, coordenaram escolas, e a gente vê isso, a gente vê, e quando um dos nossos parte, né, e diante de um cenário como esse, é muito doloroso. É como alguém da nossa família também indo e embora, né? E eu acho que é isso, eu acho que, na verdade, a escola ela vai ter que ser aquilo que ela não deveria ter deixado de ser um dia, né? Que é esse lugar de afeto, ou que se esqueceu em algum lugar, e que a gente tem que trazer isso para a mesa de novo, quando toda essa situação terrível, essa tempestade aí que a gente está no meio, passar. Eu quero agradecer muitíssimo a todas vocês, a Claudiele, a Catiúcha, a Juliana. Juliana e Claudiele já conheço da universidade, né? Foram minhas veteranas na universidade, não vou dizer quando, que é para a gente não denunciar a idade, né? Porque estamos muito bem aqui, obrigada. Acho que, né? Passamos despercebida a idade na live, mas assim, que tem uma trajetória belíssima, né? Passaram pela universidade, como ela, outros colegas também, são excelentes professores da rede pública, são gestores, são orientadores. Eu sou suspeita para falar, inclusive, porque alguns
tem parceria com a gente na universidade, aqui na Baixada, desenvolvem trabalho de PIBI, de residência pedagógica, jovens talentos. Agora, a Catiúcha foi uma ponte que eu fiz questão de trazer para a gente também, através do professor Álvaro também, né? Trouxe os alunos lá da escola em Queimados para trabalhar com a gente, os jovens talentos agora em 2020, vamos ver, né, se no segundo semestre ou não, a gente vai dar um jeito, enfim, a gente sempre dá um jeito, mas que vão vir para trabalhar com a gente também como uma forma de trazer eles para a universidade. Então, assim, a gente tem material humano da melhor qualidade aqui na nossa Baixada, e fazendo o melhor, assim, vocês são o melhor, nós somos, assim, o exemplo de que a gente dá certo, e tudo que vocês falaram é isso, vamos nos manter vivos, vamos sobreviver, vamos sair dessa. Para quem está aí acompanhando, lavar as mãos, meu povo, álcool em gel, por favor, não saiam sem máscara. É clichê o que a gente está falando aqui, mas eu acho que é importante a gente reforçar. Alunos, pais, familiares, por favor, né? A gente sabe que tem sido difícil, mas se cuidem, né? Vamos nos cuidar, sobreviver, e lá na frente, quando a gente juntar os cacos, a gente recomeça de novo. Então, quero agradecer muito vocês, meninas. Deixo aí meu abraço, espero contar com vocês em outras oportunidades. Se Deus quiser, a gente vai se ver num café lá no Cedim, de verdade, um café de verdade, nosso café famoso. A gente vai se juntar, vai dar um abraço e vai fazer muita coisa boa ainda junto pela nossa educação na periferia, principalmente na Baixada Fluminense, tá bom? Quero agradecer a todos que participaram aí, os professores, os estudantes, orientadores. Estou vendo aqui os maridos das esposas, está todo mundo acompanhando aqui. Fico muito feliz. Então, espero, a gente em breve deve divulgar a nossa próxima live, não sei quais vão ser os temas, mas com certeza coisas que estão super pertinentes e necessárias para a gente desafogar um pouco, assim, né? Fazer um pouco essa terapia. Eu acho que é um pouco uma terapia também, né? Dar uma força para a gente caminhar e ver que a gente não está sozinho. Muito obrigada a todos que participaram, e a gente encerra por aqui a nossa live hoje, nesse dia 11 de maio, tá bom? Educação em tempos de pandemia. Um abraço para todos, obrigada, gente. Um abraço, gente.